Nós rogamos a Deus que nos usasse, os pastores da igreja, para refletir sobre o sermão dos sermões, o sermão do rei, o sermão conhecido como o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Chegamos hoje, enfim, ao derradeiro fecho desta mensagem. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, os últimos versículos de Mateus 7. O Senhor, na verdade, encerra o Sermão da Montanha com a parábola maravilhosa que nós abrangemos na semana passada, sobre os dois fundamentos. Aquele que ouve a palavra dele e pratica, que é comparado a um homem sábio que edifica sobre a rocha, e aquele que ouve a sua palavra e não a pratica, e é considerado um tolo, como um tolo, que constrói a sua casa sobre areia. Assim o Sermão da Montanha termina. Os versos que nós vamos ler hoje, e vamos então com eles ultimar essa boa e maravilhosa jornada, na verdade é uma reação daqueles que estavam ali ouvindo acerca deste sermão. Então você acompanha comigo, vamos ler juntos, e em respeito à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Mateus 7, 28 e 29, juntos. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? O povo de Deus pode se assentar. Tendo acabado de pregar, tendo acabado de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas, estavam perplexas, estavam atônitas com a sua doutrina, com o seu ensino, porque o Senhor Jesus ensinava com autoridade. Eu quero nessa manhã conversar com você, fechando esses meses lindos que nós tivemos de caminhada no Sermão do Rei, para falar sobre o Rei, para falar sobre o pregador desse sermão, para falar sobre aquele que desde as bem-aventuranças nos fez viajar e percorrer coisas absolutamente fantásticas e maravilhosas. Eu quero nesta manhã falar com você sobre a autoridade do pregador do Sermão dos Sermões. Quando o Senhor Jesus terminou, as multidões estavam maravilhadas, perplexas, atônitas, sem saber o que dizer diante do seu ensino. A primeira coisa que eu quero destacar acerca da autoridade daquele que ensinou tudo isto é a sua autoridade como mestre. Jesus é o mestre dos mestres. Não foi à toa que aquela multidão estava maravilhada. Não é à toa o sentimento que radiou no coração deles. Na verdade, o grego é forte aqui. Eles estavam estupefatos, eles estavam atônitos, tipo, caramba, nunca escutamos algo assim. Nunca aprendemos coisas assim. Porque eles estavam diante da autoridade de Jesus, que é o mestre dos mestres. Por isso eles dizem, ele as ensinava como quem tem autoridade. Autoridade de mestre. Sim. E o que o Senhor Jesus ensinou? O Senhor Jesus ensinou as coisas do reino. O Senhor Jesus ensinou sobre Deus, sobre a vida, sobre eu e você. O ensino de Jesus é absolutamente maravilhoso.
E a palavra ensino significa doutrina. A doutrina de Cristo é impactante. Não há como lermos o Evangelho, não apenas o Sermão da Montanha, porque o Evangelho, nos seus 4 livros exponenciais, o tempo inteiro, nos apresenta ensinos, falas, proposições maravilhosas, inesgotável. O ensino do Senhor Jesus é inesgotável. Ele é o rabi dos rabinos, ele é o mestre dos mestres. Ele é o maior ensinador que já pisou nesta terra. Até hoje, as suas palavras nos impactam, os seus ensinamentos nos atordoam. E nós, tal qual aquelas multidões, ficamos maravilhados do seu ensino. Olhem o conteúdo do ensino de Jesus. Não há uma fala do Senhor sem sentido. Não há uma fala do Senhor que seja mentirosa. Não há uma fala do Senhor que seja vazia. Tudo, absolutamente tudo que o Senhor ensinou é concreto, é palpável, é realizador. E segui-lo há uma grande recompensa, como ele explica no final do Sermão da Montanha. Mas além do conteúdo do seu ensino, olhe para a sua qualidade. Ninguém nunca ensinou como ele. Quando o Senhor Jesus começou a impactar as multidões, o Sinédrio enviou uma comissão para ouvi-lo, para trazer um relatório. Quem era esse tão jovem? E o Senhor começa o seu ministério muito jovem. E a comissão volta. E aqueles homens enviados pelo Sinédrio dizem: nunca nenhum homem falou como ele. Pontuavam a qualidade. Desde os 12 anos, os evangelhos nos contam, quando ele fica no templo, ele estava dialogando com os teólogos da época, com os homens sábios, e ele estava absolutamente dando aula a todos eles. O conteúdo, a qualidade e a didática do Senhor. O que falar da maneira como ele expôs o seu ensino? Maravilhoso. Cada parábola de Cristo é um oceano de ensinamentos. E não sei se você já percebeu que todas as parábolas, e não foram poucas, todas as parábolas do Senhor são elementos, objetos do nosso dia a dia. Ele encarna o ensino no nosso dia a dia. Ele não traz coisas das estrelas, do pó das galáxias. Ele traz a vida, ele traz o dia a dia, ele traz as experiências que eu, você e aquela população que maravilhou-se de ouvi-lo enfrentava e vivia. Sim, o Senhor Jesus ensinava como quem tem autoridade. Daí as multidões ficaram perplexas e atônitas. Jamais o Senhor lançou dúvida sobre aquilo que ele estava ensinando. Já reparou isso? O nosso Senhor é assertivo. Ele não deixa margem para divagações. Ele não nos lança num corredor escuro ou num abismo escuro e nos manda lançar. Ele fala com autoridade. Ele fala de algo que ele sabe o que está dizendo. O seu ensino é concreto. Ele estabelece a sua própria pessoa como fiador do que ele está dizendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nunca nos leva a titubear. Quem sabe pode ser. Ele é direto, porque ele ensina como mestre dos mestres que ele é. Ele também ensinou para todos. O seu ensino abrange a todos,
não apenas os judeus, como muitos mestres da sua época fizeram, e faziam, e fizeram ao longo da história. Ensinavam para um público cativo, definido. O Senhor Jesus não. Ele fala com todos, ele ensina a todos, ele cruza Samaria, ele recebe pagãos, ele exorta nações inimigas de Israel, historicamente falando. O seu ensino é para todos, na linda visão que as Escrituras nos dizem, que Israel foi escolhido para ser atalaia de Deus, porque o ensino do Senhor é para todos. Não só ele ensinava verdades absolutas, não só ele ensinava para todos, mas ele ensinava em todos os lugares. O ensino de Jesus não estava circunspecto a uma cidade, a uma geografia, a uma tribo em Israel. Ele está em todos os lugares. Ele tanto ensina em Jerusalém, como ele ensina em Cafarnaum, como ele ensina em Belém, como ele ensina em todos os lugares. Os 3 anos e meio que durou o ministério do Senhor, ele está sempre andando, ele está sempre indo de lugar em lugar. É Betânia, é Genezaré, ensinando do barco, ensinando de sobre o monte, ensinando nas sinagogas, ensinando nas ruas, em todos os lugares, como quem tem autoridade. Esse é o nosso Senhor. E pensar na autoridade de Cristo como mestre, e nós não podemos deixar de fazer isso, podemos então dizer: que profeta ele é? Sem dúvida. O profeta era aquele que ensinava a palavra de Deus. Nós temos uma visão equivocada, como o profeta, alguém que um raio de luz cai em cima e ele sai vaticinando sobre o futuro. Não é essa a imagem bíblica do profeta. O profeta é o mestre, o profeta é aquele que ensina. Tanto é que Israel tinha escolas proféticas, escolas teológicas, onde os jovens chamados por Deus iam estudar. Os profetas são os ensinadores de Deus. Jesus é o ensinador de Deus. E olha que coisa linda, como pensar na autoridade de Cristo como mestre é absolutamente ímpar. Todos os profetas, sem exceção, e eu estou em Zacarias, falta só Malaquias para eu ingressar no Novo Testamento. Vou conseguir terminar também esse ano, muito antes de dezembro, a leitura da Escritura. Todos os profetas, quando alteavam a sua voz, para ensinar a Israel, para ensinar aos povos, eles diziam: assim diz o Senhor. Não era a mesma? Todos, sem exceção. Assim diz o Senhor. Pensar na autoridade de Cristo como mestre e se maravilhar com ele, é porque o Senhor Jesus não diz assim diz o Senhor. Ele diz: assim eu vos digo. Por isso, as multidões se maravilhavam do seu ensino. Mas não apenas a autoridade de Jesus como mestre, mas a autoridade de Jesus como Cristo. O seu ensino era absolutamente voltado para o que ele era. Isso é fascinante, porque eu, como professor, pequeno, mínimo, ínfimo, eu ensino muitas coisas que eu retiro dos livros, que eu retiro dos ensinamentos que eu ouço. O Senhor Jesus, ele era o mestre e o ensino ao mesmo tempo. O ensino de Cristo é voltado para ele. Por quê? Porque a sua autoridade não deflui apenas da sua maestria como mestre, mas do seu ser como Cristo. O ensino de Jesus, portanto, não é apenas uma coletânea de procedimentos éticos, de valores verdadeiros e bons na vida, infinitamente mais do que isso. A ética, os valores, os princípios estão conectados
a algo infinitamente maior, que é o eu vim, eu estou aqui. Esse senso de que o tempo se cumpriu, de que a promessa de Deus agora nele estava realizada, perdurou durante todo o seu ministério. As primeiras falas do Senhor, quando inicia o seu ministério público, são as seguintes: o tempo está cumprido. Ele veio. Ele é a concretude da promessa de Deus lá em Gênesis, quando o Senhor, logo após os nossos pais pecarem, o Senhor disse: da semente da mulher eu levantarei aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Ali estava prometido o Cristo. O povo de Deus na antiga aliança aguardou durante todo o período. Todo o Antigo Testamento olha para frente, olha para o momento ápice da história, do agir de Deus, do mover do Senhor, das promessas realizadas. As alianças que Deus fez com Noé, com Abraão, com Davi, são alianças estabelecidas naquele que viria para sentar-se no trono de Davi eternamente, para existencializar a fé de uma forma concreta e única no Senhor. Todo o Antigo Testamento caminha nessa ótica. Um dos livros mais antigos das Escrituras, Jó, segundo uma imensa gama de exegetas, Jó diz em determinado momento: eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará sobre a terra. Essa era a expectativa do Antigo Testamento. Todos os seus livros, todas as suas mensagens, os sacrifícios, todo o sistema sacrificial de Israel estava fundamentado no Cordeiro de Deus que viria, perfeito, sem mácula, porque todo aquele sistema era uma sombra do que haveria de vir. Por isso Israel espera o Messias, ungido plenamente, que vai esmagar a cabeça da serpente. Por isso o apóstolo Paulo diz, pensando sobre a manjedoura em Belém, pensando sobre aquela noite que se fez dia, quando o exército dos céus iluminam aquele campo e dizem aos pastores: não temam, eis que nós trazemos boa nova. Em grego, evangelion, evangelho. Nós trazemos o evangelho dos evangelhos. A boa nova das boas novas é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, como o profeta havia falado, e tu, ó Belém de Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Judá, de ti sairá aquele que é o Messias. Os anjos dizem: hoje na cidade de Davi, para cumprir o que o Senhor prometeu, vos nasceu o Salvador, o Redentor, o Cristo de Deus. Ide, depressa, vá lá e o adorem. Paulo, pensando nesta noite, vai dizer: em vindo a plenitude dos tempos, pleroma toion, a plenitude de tudo, o ponto máximo, o ponto maior, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para salvar os que vivem sob a lei. Ah, queridos, por isso essa autoridade é inigualável. Por isso ninguém falou como ele, porque ele é o Cristo de Deus. A espera findou-se, a plenitude do tempo chegou. Os dias da expectativa veterotestamentária se cumpriram. Está acabado o tempo, porque o Senhor do tempo entrou na história. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus e o Novo Testamento também. O Antigo Testamento diz: ele virá. O Novo Testamento diz: ele veio
glorificado seja o seu nome. Por isso, o seu ensino deixa a todos estupefatos, porque ele é o Cristo de Deus. E, finalmente, pensar sobre a autoridade daquele que ensina e pregou o Sermão da Montanha é pensar na sua autoridade como mestre, pensar na sua autoridade como Cristo e pensar na sua autoridade como Senhor de todas as coisas. Por isso, as multidões se maravilharam e se maravilham quando o ouvem e quando vivem com ele, porque ele é o mestre dos mestres, o Cristo de Deus e o Senhor dos senhores. E aí a gente remonta o primeiro sermão de Pedro após Pentecostes, após Atos 2, cumprimento da promessa que Jesus fizera um pouco antes de ser assunto aos céus, de voltar à glória. O Senhor Jesus determina que os seus discípulos permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles seriam revestidos de poder. E o Senhor falou isso citando Joel. O profeta Joel fala isso, que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, para o cumprimento do plano de redenção do Senhor. E os discípulos ficam juntos em Jerusalém, aguardando. E cerca de 10 dias depois, um pouco menos, eles estão no cenáculo. E o Espírito Santo vem e é derramado sobre eles. Promessa de Cristo. Quando você lê os capítulos 14, 15 e 16 de João, você lê ali as promessas que o Senhor Jesus faz acerca da vinda do Espírito Santo, e são todas elas maravilhosas e benditas. O Espírito Santo vem na economia da Trindade. O primeiro grande agente, o primeiro grande protagonista é Deus Pai. Durante todo o Antigo Testamento, o grande protagonista é Deus Pai. Com o nascimento de Jesus em Belém, até a sua ascensão aos céus de volta, o grande protagonista é o Filho. E a partir de Atos 2, até que a igreja seja resgatada pelo Senhor na sua volta, o grande protagonista é o Espírito Santo. Ele é que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Não há conversão sem ação do Espírito Santo. Eu me voltei para o Senhor quando eu tinha 14 anos, porque o Espírito Santo tocou o meu coração. Não há conversão sem Ele. Ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito. Acabou. Não há dons sem ação do Espírito Santo. Se eu sou pastor pequeno, inútil como eu sou, é porque Ele quis. Todos os dons são derramados por Ele. O Espírito Santo é o grande protagonista, ele está preparando a igreja. Lembrando que quando Deus Pai estava como um protagonista maior da cena, o Filho e o Espírito Santo estão ali, na própria criação. O grande protagonista é Deus Pai, mas a gente vai ler ali que o Espírito Santo pairava sobre as águas. E João vai dizer do Filho, sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando o Filho é o grande protagonista, o Espírito Santo está ali porque ele é que unge o Senhor no ventre de Maria, lembra? E a sombra do Espírito te envolverá. Por isso o ente que há de nascer de ti será santo. Ali está o Espírito. E o Pai, na própria cruz, Paulo vai dizer, escrevendo e falando aos presbíteros de Éfeso, quando ele para em Mileto, Atos 20, ele está indo para Roma, o navio para em Mileto. Mileto é próximo de Éfeso, e ele pede que os presbíteros de Éfeso estejam com ele. Ele quer orar com eles, ele quer abençoá-los. E ele diz, Atos 20, 28, atendei por vós, falando com os presbíteros, preste atenção, atendei por vós e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes
a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Mas o sangue na cruz não foi do Filho? A Trindade, gente, é um só. Deus é um só. Então, o protagonismo não significa que as outras pessoas da Trindade não estão juntas. Eu diria que é uma evidência maior. E quando Pedro fica cheio do Espírito Santo, sai às ruas de Jerusalém, é Pentecoste, a cidade está apinhada de gente. 3 festas levavam a Jerusalém uma miríade de judeus, de todos os lugares. A festa dos tabernáculos, da Páscoa e da colheita. E ali estava Pedro, com uma multidão, pessoas oriundas de várias regiões. E ele prega, e ele fala do Senhor da redenção, ele fala do Cristo de Deus, que se entregou e ressuscitou. E ele termina dizendo: esteja certa toda a casa de Israel, que a este que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pensar na autoridade do pregador do Sermão da Montanha é pensar na sua autoridade como Senhor. Ele é o Senhor da criação. Tudo está sujeito a Ele. Não há um grão de areia em nenhuma praia do mundo que o Senhor não conheça e não saiba. Não há nenhuma estrela nos bilhões de astros que há no universo que o Senhor não conheça. As Escrituras dizem que Ele conhece cada estrela e que elas se perfilam quando Ele passa. Ele é o Senhor da criação. Ele é o Senhor da redenção. Ele é o Senhor da história. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Ele é o Senhor da eternidade. Ele está sentado à direita do trono. E aqueles povos impossíveis de serem contados, cujas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro, entoarão um canto que vai perpassar pela eternidade, dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, o domínio, o senhorio, a majestade, desde agora e para todo sempre. Quando João cai no chão, aterrado, lágrimas nos olhos, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, de abrir os selos do livro, o livro da vida. Ou seja, todos condenados. E não era achado ninguém digno, ninguém que pudesse tomar o livro das mãos daquele que está no trono e dizer: eles são meus. Eles são meus. E quando João percebe essa impossibilidade, ele cai. E aquele coração quase explode de tristeza, de frustração, de abatimento, que é a vida sem o Senhor Jesus. Um dos anciãos que está ao redor do trono vai até ele e diz: pare de chorar. Pare de chorar, você não precisa mais chorar, porque alguém foi achado digno. Alguém pode abrir os selos. Alguém comprou todos esses cujos nomes estão aí com seu sangue. E eles serão sacerdotes do Deus eterno. Nossa! É pensar na autoridade dele como Senhor. Como Senhor. Entendeu? Porque o ensino de Jesus maravilha. Porque ele é o mestre dos mestres.
Ele é o Cristo de Deus. Ele é o Senhor, único e verdadeiro. Ele é aquele que nós partilharemos por toda a eternidade. Eu quero confessar a vocês um anelo do meu coração. Eu sei, ainda bem que terei a eternidade. Porque imagina, quando chegarmos na glória, a dificuldade que nós teremos de também cairmos ao chão, mas não com o coração igual ao João, antes de conhecer a fala daquele que comprou todas as coisas e remiu todas as coisas para ele. Mas nós nos colocaremos no chão, diante dele, para adorá-lo, para dizer: tu és o meu Deus. Como Tomé, não que nós tenhamos a desconfiança que estava naquele coração, mas eu quero falar do resultado. Quando Tomé toca e o Senhor Jesus diz: pode tocar aqui, eis as minhas mãos, eis os meus pulsos, e Tomé vai. E quando Tomé toca, ele se ajoelha, ele se prostra e ele diz: Senhor meu e Deus meu. É isso que eu quero dizer. Eu quero me ajoelhar, eu quero me deitar no chão diante de Jesus e dizer a Ele: Rei meu, Senhor meu, ainda que leve a eternidade para chegar até Ele, mas eu sei que eu vou conseguir. E eu vou dizer: obrigado, porque o teu ensino me maravilhou. Obrigado, porque o teu ensino me impactou. Obrigado, porque a tua oferta na cruz me salvou. E obrigado, porque o teu senhorio me trouxe aqui. As multidões ficaram maravilhadas, e nós também, pois ninguém falou como ele. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida desde agora e para sempre. Amém. Vamos ficar de pé.